a cultura ocidental atravessa um momento crítico, no qual suas bases são contestadas de dentro para fora. Ideias que moldaram séculos de desenvolvimento intelectual, moral e político estão sendo progressivamente descartadas ou reinterpretadas sob novas lentes, muitas vezes hostis à própria civilização que as gerou. O fenômeno não se restringe a um debate acadêmico ou a uma mudança cultural espontânea. Há uma corrosão sistemática dos princípios que sustentaram o Ocidente, impulsionada por um discurso que identifica suas raízes como fontes de opressão e injustiça. O resultado é um processo de desconstrução que mina a coesão social e apaga os referenciais que deram forma à identidade ocidental. A crise não se manifesta apenas no campo das ideias, mas também na dissolução de símbolos, valores e tradições que antes eram considerados pilares inquestionáveis. A história da civilização ocidental, que por séculos foi celebrada por suas contribuições para a liberdade, a ciência e os direitos individuais, passou a ser narrada quase exclusivamente por meio de suas falhas e contradições. Grandes nomes do pensamento filosófico, da arte e da política são reinterpretados como representantes de um passado a ser superado, e não como construtores de um legado que permitiu os avanços que hoje garantem a própria liberdade de criticar esse mesmo legado. O impacto dessa reinterpretação se estende para além do campo acadêmico e cultural, refletindo-se em estruturas políticas e sociais. A dissolução da identidade ocidental gera um vácuo, pois enquanto outros povos e civilizações mantêm um senso claro de pertencimento e continuidade histórica, o Ocidente parece embarcar em um experimento de autoanulação. Esse vácuo é rapidamente preenchido por ideologias que rejeitam os fundamentos que permitiram a ascensão das nações ocidentais e, em seu lugar, oferecem um projeto de sociedade onde a identidade é fragmentada e a própria noção de pertencimento se torna fluida e indefinida. O relativismo cultural, antes defendido como um meio de compreensão e respeito às diferentes tradições, tornou-se um instrumento de corrosão interna. Ao mesmo tempo em que outras civilizações preservam suas heranças e buscam expandi-las, o Ocidente é incentivado a questionar, reinterpretar e muitas vezes renunciar ao seu próprio passado. A consequência disso é um fenômeno paradoxal. Enquanto se promove a desconstrução da identidade ocidental, outras culturas afirmam-se sem resistência, ampliando sua influência dentro dos próprios territórios ocidentais. A crise de identidade se intensifica com a erosão de instituições que tradicionalmente desempenharam o papel de transmitir valores e consolidar a continuidade histórica. A família, a educação e a própria ideia de nação são alvos constantes de um discurso que os apresenta como construções ultrapassadas ou até mesmo como obstáculos a um novo modelo de sociedade. A educação, em vez de ensinar as próximas gerações a compreender e valorizar sua herança cultural, muitas vezes se torna o principal vetor de sua desconstrução, apresentando a história do Ocidente como uma sucessão de falhas e omissões. A ideia de que essa transformação representa um progresso inevitável ignora o fato de que civilizações não são eternas. O declínio de grandes impérios do passado ocorreu não apenas por fatores externos, mas também pelo colapso interno de seus próprios valores e pela perda da vontade de defendê-los. O Ocidente se encontra em um momento decisivo, no qual precisa escolher entre reafirmar sua identidade ou assistir à sua dissolução gradual. A história já demonstrou que nenhuma civilização sobrevive indefinidamente quando perde a confiança em si mesma. O questionamento e a autocrítica sempre foram parte essencial da cultura ocidental, mas há uma diferença fundamental entre examinar o passado para aprender com ele e rejeitá-lo como um fardo a ser descartado. O destino do Ocidente não será determinado apenas por debates acadêmicos ou tendências culturais, mas pela decisão concreta de preservar ou abandonar os fundamentos que garantiram sua prosperidade. O futuro pode ser de continuidade ou de colapso, mas o que está em jogo não é apenas um modelo de sociedade, e sim a sobrevivência de uma civilização inteira.